Boa noite a todos. Dou por aberto o trabalho de hoje. Pergunto, segundo o secretário, se há número legal. Há número legal, presidente. Peço à vereadora Maria Ribeiro faça a leitura do trecho da Bíblia Sagrada. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, assessores e funcionários, boa noite. Uma árvore boa não dá frutos maus. Uma árvore má não dá bons frutos. Porquanto cada árvore se conhece pelo seu fruto. Não se colhem figos dos espinheiros, nem se apanham uvas dos abrolhos. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, porque a boca fala daquilo de que o coração está cheio. Palavra do Senhor. Peço ao segundo secretário que faça a leitura da ata da reunião anterior. Ata da sessão ordinária realizada no dia 19 de outubro de 2022. Aos 19 dias do mês de outubro de 2022, o Salão Nobre Vereador José Francisco Xavier, nessa cidade, Comendador Levi Gasparian, realizou sessão ordinária, com início às 18 horas e 30 minutos. Havendo número legal, o senhor presidente deu por abertos os trabalhos, passando-se a leitura do trecho da Bíblia Sagrada e, na sequência, da ata da sessão anterior, que não havendo quem quisesse falar a respeito, foi aprovado por unanimidade. O vereador Tiago Inês de Paula, com autorização do senhor presidente, adentrou o Salão Nobre e ocupou seu lugar no plenário. Prosseguindo, passou-se a leitura do expediente, que constou do processo número 073/2022, mensagem do Executivo número 030/2022, projeto de lei número 030/2022, que altera o inciso 1º do artigo 4º da Lei Municipal número 1132, de 21 de dezembro de 2021, e da outras providências, de requerimento número 014/2022 e de indicações. Prosseguindo, passou-se as pequenas comunicações. Como não havia oradores inscritos para as pequenas comunicações, passou-se a análise do requerimento número 014/2022, de autoria da vereadora Maria Aparecida Ribeiro, na qual fora solicitado urgência especial na apreciação do projeto número 073/2022, mensagem do Executivo número 030/2022, projeto de lei número 030/2022, que altera o inciso 1º do artigo 4º da Lei Municipal número 1132, de 21 de dezembro de 2021, e da outras providências. O senhor presidente colocou o pedido de urgência especial em discussão. Não havendo quem quisesse falar a respeito, o senhor presidente colocou o requerimento número 014/2022 em votação, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. O senhor presidente, então, declarou que o processo número 073/2022 passaria a constar na ordem do dia, e, na sequência, suspendeu a sessão para que as comissões permanentes elaborassem os pareceres. Reiniciada a sessão, passou-se à ordem do dia, com a apreciação do processo número 073/2022, mensagem do Executivo número 030/2022, projeto de lei número 030/2022, que altera o inciso 1º do artigo 4º da Lei Municipal número 1132, de 21 de dezembro de 2021, e da outras providências. Após a leitura e aprovação por unanimidade dos pareceres das comissões, foi também aprovado por unanimidade em primeira votação o projeto de lei número 030/2022. Em atendimento ao requerimento da vereadora Maria Aparecida Ribeiro, foi aprovada a dispensa de interstício, passando-se à segunda votação. Após a leitura da emenda do projeto de lei número 030/2022, o mesmo foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Na sequência, como não havia mais matérias para serem apreciadas na ordem do dia, o senhor presidente colocou as indicações em discussão. O vereador Nilton Ney de Oliveira destacou a indicação número 053/2022, de sua autoria, na qual solicitara ao Executivo que determinasse a instalação de quebra-molas na BR-040, quilômetro 5, residência número 770, nas proximidades do Bar da Morena, depois da barreira fiscal, no bairro Gulf. O vereador ressaltou que a referida comunidade, um pouco mais distante do centro, não fazia muitos pedidos ao Executivo e registrou que o senhor prefeito estava atendendo a uma das principais solicitações dos moradores da área, que era a instalação de um reservatório tipo taça
com o intuito de solucionar o problema do abastecimento de água. O vereador frisou que a instalação de quebra-molas resolveria o problema de tráfego de veículos em alta velocidade na citada área do bairro e emendou que essa ação dos motoristas trazia uma preocupação aos pais em relação à segurança de seus filhos em uma localidade cuja população aumentara consideravelmente nos últimos anos. O vereador Nilton Ney de Oliveira afirmou que esperava que o senhor prefeito atendesse a sua solicitação e, na sequência, comentou a indicação número 054/2022, também de sua autoria, na qual solicitara ao Executivo que viabilizasse a construção de uma praça pública na BR-040, km 5, no bairro Guf. O vereador argumentou que a melhoria proporcionaria às crianças um espaço de lazer adequado, evitando que as mesmas brincassem em vias públicas. A vereadora Maria Aparecida Ribeiro perguntou ao seu par se o local citado era a área situada à direita da BR-040, no sentido da cidade de Juiz de Fora, e questionou também se o Executivo podia instalar um quebra-molas no local, visto que o espaço pertencia a uma rodovia federal. O vereador Nilton Ney de Oliveira explicou que se referia à saída do bairro, nas proximidades do Bar da Morena. A vereadora Maria Aparecida Ribeiro então parabenizou o legislador pelas indicações nas quais reivindicava a instalação de quebra-molas e a construção de praça pública e ressaltou que era fundamental a preocupação do Legislativo em solucionar os problemas dos moradores da referida área. A vereadora declarou que era importante mostrar ao Executivo as melhorias que deveriam ser realizadas no bairro, visto que o senhor prefeito que se empenhava em buscar recursos para o município e realizava várias obras, nem sempre tomava conhecimento das necessidades dos moradores daquela área. A vereadora aproveitou para solicitar ao senhor prefeito que instalasse em outra praça pública que seria construída no bairro Guf uma cadeira de balanço para um garoto cadeirante residente no bairro e relatou que o referido menino ficara muito feliz quando conheceram o brinquedo em um parque infantil em Volta Redonda. A vereadora Maria Aparecida Ribeiro pediu ao senhor presidente que intercedesse junto ao senhor prefeito para que fosse providenciada a referida melhoria, muito simples de ser construída e que proporcionaria muita alegria a uma criança. A vereadora relatou que, na rua onde residia o senhor Leonardo, no bairro Prefeito Joel da Silva, motos e carros transitavam em alta velocidade e adiantou que solicitaria ao Executivo a instalação de quebra-molas na referida via pública, com o intuito de obrigar os motoristas e condutores de motocicleta que diminuíssem a velocidade de seus veículos no local. Em seguida, o vereador Tiago Ney de Paula parabenizou o vereador Nilton Ney de Oliveira pelas proposições e adiantou que ele solicitaria ao Executivo que fosse realizada a instalação de iluminação pública na área da entrada do bairro Guf, nas proximidades do quilômetro 5, na BR-040. O vereador relatou que os moradores reclamavam da escuridão no ponto de ônibus, local onde apareciam muitos andarilhos, que acabavam assustando as referidas gasparienses quando as mesmas desciam do transporte público durante a noite. O vereador declarou que esperava que o Executivo realizasse a instalação de iluminação pública na entrada do bairro e nas proximidades do citado ponto de ônibus. O vereador Nilton Ney de Oliveira elogiou a solicitação de seu par e ressaltou que os moradores realmente reclamavam da escuridão no ponto de ônibus e da presença de andarilhos que dormiam no local e aproveitou para agradecer o apoio dos pares às suas indicações. O vereador José Fernando Schaeff registrou que, na praça pública do bairro Guf, citada pela vereadora Maria Aparecida Ribeiro, seria construído um parque infantil e adiantou que tentaria viabilizar a instalação da cadeira de balanço para o garoto cadeirante, visto que era uma melhoria diferenciada, cujo objetivo era garantir a acomodação e a segurança da criança no brinquedo. O senhor presidente, então, colocou as indicações em votação, sendo a mesma aprovada por unanimidade. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente registrou a presença dos vereadores José Fernando Schaeff, Nilton Ney de Oliveira, Tiago Inês de Paula, Hamilton Mendes Henrique e Tiago Frederico Maia, e das vereadoras Rosileia Gama e Maria Aparecida Ribeiro, encerrando a sessão. Dos trabalhos lavou-se a presente ata, que vai por mim, segundo secretário, datada e assinada, Comendador Levi Gasparian, 19 de outubro de 2022. Lida a ata, coloque em discussão.
Não há quem queira falar a respeito, coloque em votação. O vereador que for a favor permaneça sentado, for contrário, fique de pé. Aprovado pelos vereadores presentes. Peço o segundo secretário que faça a leitura do expediente. Projeto de lei número 03/2022. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Comendador Olívio Gasparian. Apresento para a apreciação do douto plenário o seguinte projeto de lei. Denomina a rua Bernardino Mendes a via pública que menciona. Artigo 1º. Fica denominada a rua Bernardino Mendes, via pública com 430 metros de comprimento por 8 de largura no quilômetro 5 da BR-040, no sentido Juiz de Fora. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. Bernardino Mendes foi o primeiro morador da rua. Casado com Maria Mendes, teve um único filho, Antônio José da Costa. Ainda no período da escravidão, quando o menino trabalhou como baleador de água, cuja função era levar água para os escravos que trabalhavam nas lavouras. Bernardino Mendes foi empreiteiro de roçada de pasto, cortador de lenha de metro e vendedor de areia, que era tirada do rio e depois transportada por burros. O homenageado era muito conhecido em toda a área de Levi Gasparian, que, na época, ainda era o 5º distrito de Três Rios. Faleceu aos 105 anos, ainda lúcido, e deixou, além do legado de um respeitado cidadão gaspariense, sua amada esposa e seus 5 queridos netos, José Orlando da Costa, José Antônio Costa, Elisa Helena da Costa, Maria da Graça da Costa e Rosângela da Costa, em memória. Comendador Olívio Gasparian, 24 de outubro de 2022. Requerimento número 015/2022. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Comendador Olívio Gasparian, requeiro na forma regimental a apreciação em caráter de urgência urgentíssima do processo número 074/2022, projeto de lei número 003/2022, de autoria do vereador Tiago Inês de Paulo, que denomina a rua Bernardino Mendes o bem público que menciona. Comendador Olívio Gasparian, em 24 de outubro de 2022. Tiago Inês de Paulo, vereador. Indicação número 055/2022. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, o vereador que essa subscreve, nos termos regimentais, indica o envio do expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, que determina ao setor competente que realize serviço de instalação de iluminação pública no trecho entre a entrada do bairro Guf, no quilômetro 05 da BR-040, até as proximidades do ponto de ônibus da referida área. Justificativa. A justificativa para a presente indicação é atender às reivindicações dos moradores do local, que reclamam da falta de iluminação pública na entrada do bairro, o que vem causando sensações de insegurança, principalmente aos usuários de transporte coletivo que utilizam o ponto de ônibus. Comendador Olívio Gasparian, 24 de outubro de 2022, Tiago Inês de Paulo, vereador. Passando aí as pequenas comunicações, eu convido a vereadora Maria Ribeira a ocupar aqui a presidência. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, funcionários. Eu venho à tribuna até para mencionar, né, uma matéria que saiu no RJTV, né, sobre a merenda escolar de Levi Gasparian, que foi muito comentado e realmente a nossa merenda é de qualidade, tem a nutricionista que faz todo o levantamento e o que me chamou muita atenção foi a relação de cores, né, na alimentação, com frutas, legumes. E isso é interessante, que o trabalho que essa nutricionista tem feito no nosso município é de suma importância. Nós bem sabemos que na nossa época, né, de criança, como quando alunos, o que tinha de merenda não era lá grandes coisas, né? Era tapioca, era
como é que chama? O angu baiano, macarronada, né? Que era o macarrão com a salsicha lá. Hoje não. Hoje é uma alimentação completamente balanceada e que faz com que as crianças melhorem até mesmo exatamente a condição de aprendizado. Então, quero parabenizar o prefeito, toda a sua equipe, porque isso é de suma importância, não só para a nossa cidade, né? Que sirva de exemplo também para outras cidades, para dar uma merenda de qualidade, uma merenda que realmente é balanceada para essas crianças. Então, pois não, querido? Senhor presidente, eu também fico feliz porque todas as vezes em que saem notícias boas da nossa cidade de Levi Gasparian, eu como representante do povo aqui no Legislativo, o senhor como presidente desta casa, a gente sempre fica feliz. E trata-se de um assunto de fundamental importância, porque a alimentação é muito importante para que as nossas crianças possam desenvolver melhor a sua qualidade de aprendizado. Porque nós sabemos que nós temos crianças de famílias muito carentes. E na maioria das vezes, aquela alimentação que ele tem ali na escola é a melhor, porque nem sempre dentro da sua própria casa há a possibilidade de se alimentar assim. Então, uma merenda surtida com todas as proteínas e vitaminas que se fazem necessário para o organismo, que estão sendo oferecidas na nossa rede pública, é de fundamental importância. E está aqui de parabéns o prefeito, está de parabéns a educação, que está fazendo com que esta benfeitoria atinja todas as famílias que têm suas crianças dentro da rede pública. Porque a educação ainda é o único veículo que faz com que a humanidade se desenvolva. Mas para que isso aconteça, é preciso que haja também alimentação. Meus parabéns. A parte, nobre colega Tiago. Parabenizar o prefeito também, né, pela merenda, pela educação, tudo em dia. E parabenizar ele também porque a minha filha estuda na rede municipal aqui de Levi e hoje ela tem psicóloga na escola também. É uma grande conquista para a gente ver essas crianças saindo da pandemia e até gente adulta também mexeu muito com a cabeça da gente e essas meninas estão tendo acompanhamento da psicóloga. Parabéns aí ao prefeito, parabéns por tudo, pela merenda, por tudo. É interessante, né, que a nobre colega disse, na maioria das vezes, o melhor alimento de uma criança, né, da nossa cidade, é no colégio. E eu vou um pouco mais longe. Eu já presenciei que na maioria das vezes é a única refeição que eles têm. Poxa, mas em Levi Gasparian tem gente que passa fome, infelizmente. Infelizmente. Ah, mas tem a cesta aí que a assistência dá, tem o pessoal do Bolsa Família, né, do auxílio. Mas imagine você chegar numa casa que tem 5 crianças. Como que você consegue dar o alimento, dar o vestimento, né? Dar um mínimo de dignidade para essa criança. E eu sei que muitas crianças que vêm para o colégio, a merenda ainda é o seu único alimento. Então, quero parabenizar o prefeito mais uma vez. E diante que o nobre colega também disse, a questão do psicólogo, o prefeito já está conversando com o Instituto para poder ter um tratamento especial para aquelas crianças que têm dificuldade de aprendizado. Ou seja, às vezes uma criança que é autista, né, precisa de uma atenção muito maior, de um ensinamento muito maior. Eu tive uma situação que eu vi uma criança fazendo pirraça e na nossa época a criança fazia pirraça, né? Mas deixei quieto, fiquei na minha, quietinho, mas eu vi que a mãe, dias depois, postou nas redes sociais: olha, você que viu meu filho assim, coisa e tal, que algumas pessoas estavam criticando ela, ele é autista, por isso que ele
o comportamento dele é dessa forma. Então eu peço vocês que quando vocês verem uma criança agindo dessa forma, antes de criticar, procure saber realmente se ele passa por algum problema de distúrbio, ou se é autista, ou que se tem outro tipo de doença, né, que acomete. Então a gente sabe que muitas crianças na nossa rede pública municipal passam por esse tipo de sofrimento. Então o prefeito também já está numa tratativa com a empresa, né, com o instituto, para poder dar o melhor atendimento, um tratamento diferenciado, para poder futuramente inserir esses alunos no trabalho devido, na sociedade de modo geral. Então, quero agradecer mais uma vez o prefeito e parabenizá-lo por essas ações, que às vezes uma ação, ainda que seja para uma criança, é melhor do que uma obra muito maior, né? E uma obra grande de um prédio, você atender um paciente ou uma criança é muito glorioso. Muito obrigado. Como não há mais nenhum orador inscrito, eu coloco o requerimento em discussão, em votação. Vereador que for a favor, permaneça sentado; for contrário, fique de pé. Aprovado pelos vereadores presentes. Vamos suspender a sessão por alguns minutos para que as comissões possam assinar os pareceres.